Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade às nossas séries de devocionais aos domingos. Nós hoje vamos falar sobre Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28 nos ensina que uma vida de integridade, obediência a Deus e arrependimento sincero produz segurança, sabedoria e bênçãos. Enquanto o pecado oculto, a injustiça e a ganância conduzem à destruição. Neste novo bloco que nós vamos aprender no dia de hoje, pois aos domingos nós estudamos Provérbios e já está acabando, e aí nós vamos entrar em outro livro, né? E aprendendo sobre Provérbios, eu venho aprendendo que o caráter, que uma vida modificada por Deus, uma vida modificada por Cristo, vale muito mais do que ouro e do que prata. Aprendemos ao longo desses meses, né? Que não vem um mês só, ao longo desses meses, o quão valioso Provérbios é para a nossa vida, para a nossa jornada e para a nossa estrutura psicossocial diante a humanidade, diante a nosso caráter, a nossa estrutura física e psicológica, né? Vamos começar com nossos versículos e assim destrinchando ponto a ponto para aprendermos dele, que é ele quem nos capacita, é o Senhor. O gabarito está aí, na sua Bíblia. Quando ela está aberta, o Senhor está falando diretamente com você. Agora, quando a sua Bíblia está fechada, você está silenciando Deus de falar na sua vida. O versículo 1, que nós vamos começar hoje, ele diz o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas o justo é corajoso como o leão. O pecado e a desonestidade geram uma paranoia interna constante. Quem joga sujo vive com medo de ser descoberto, auditado ou traído. O peso da própria consciência o faz ver ameaças em todo lugar. Já o justo, porque não deve nada e não esconde segredos, desfruta de uma paz que se traduz em coragem, uma coragem como de um leão. Uau! Uma coragem que foge do nosso entendimento e da nossa capacidade humana. Não é uma força que vem de nós mesmos, mas é uma força que vem direcional. Direcional de quem? De Cristo Jesus. É Ele quem nos faz a nossa força, quem nos dá a nossa força. Lá no Novo Testamento e aqui também no Antigo Testamento, Josué, ele fala: sejam forte e corajoso. O próprio Senhor falando para Josué: seja forte e corajoso. Ele fala para Josué e fala para eu e para você no dia de hoje. Seja forte e corajoso. Mantenha-se justo, porque o justo, ele não vive com medo. O justo, ele vive sabendo que ele está fazendo a coisa certa, que ele está no caminho certo. E é isso. Aplicação. A melhor noite de sono e a maior vantagem competitiva que você pode ter no mercado é uma consciência limpa. A integridade elimina o medo. Então, seja íntegro, seja forte, seja corajoso. Corajoso como um leão. E assim, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar e você vai ter a sua noite tranquila de sono. Versículo 2 e versículo 3. Os pecados de uma nação fazem mudar constantemente os seus governantes, mas a ordem se mantém quando um líder sábio e sensato. O governante que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Um aviso para os nossos políticos aqui desse mundo, né? Para se manterem governantes sábios, bons, honestos, que cuidam do povo. Porque você só está aí porque Deus permitiu que você estivesse aí, para você ajudar o povo.
O versículo 2 descreve a instabilidade política e institucional. Quando uma sociedade perde seus valores, ela entra em um ciclo de golpes, trocas constantes de poder e caos. O versículo 3 traz uma imagem trágica. A chuva deveria nutrir as plantações, mas se ela se torna torrencial, ela arranca a lavoura da terra. Um líder que deveria proteger o seu povo, mas usa a sua força para esfolá-lo, retirar o máximo desse povo. Inverte a sua função biológica e causa destruição total. Não é em parte, é uma destruição total. Então, as escrituras sagradas, elas têm direcionamento para tudo. Para o político, para o servo, para o senhor, para tudo, para casamento, até para fazer o divórcio você tem uma colocação, você tem uma forma. Não é de qualquer jeito, precisa ser um modelo. Jesus, ele deixa isso bem claro, né? Então, temos exemplificação e temos direcionamento para tudo nas escrituras sagradas. Aqui a gente está vendo um direcional direto para os líderes, né? Para esse povo que se propõe a entrar na política e que, na verdade, não faz política, mas acaba fazendo uma coisa ruim para o povo, né? Então, a gente deve se manter muito alerta quanto a isso para que a gente não caia em golpes. Aplicação. Se você exerce liderança, seja numa empresa, numa equipe ou na família, sua função principal é promover estabilidade e, principalmente, crescimento. Nunca usar da sua autoridade para sufocar ou abusar quem depende de você. Em qualquer área da sua vida, seja no relacionamento, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da sua igreja, o líder, ele de forma nenhuma, ele pode ser abusivo. Ele tem que ser alguém temperado, com temperança, agindo de acordo com o quê? Com a vontade de Deus e com a vontade da empresa onde você trabalha, né? Você não pode ser um líder sufocador. Versículo 4 e 5. Os que abandonam a lei, os ímpios, mas os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei se apoiam neles. Se apoiam a eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor tudo entendem. Existe uma cumplicidade no erro. Quem vive quebrando regras tende a validar e aplaudir os outros que fazem o mesmo para se sentir justificado. No versículo 5, Salomão pontua uma cegueira cognitiva. Quem se calibra pela maldade perde a bússola moral e não consegue discernir o que é justo. A clareza mental e o discernimento macro da vida pertencem a quem busca a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus. Quem busca a palavra está de fato buscando a verdade, buscando o que Deus revelou, o que Deus transformou, o que Deus fez pelo seu povo, o que Deus fez por aqueles que seguem a Cristo Jesus, por quem ama a verdade, amam a justiça. Deus é justo em todas as suas instâncias. Deus, em momento nenhum, ele faz injustiças. Pelo contrário, Deus é justo em todas as suas ações. É o homem que deturpa a palavra e que acaba fazendo com que o nome de Cristo, o nome de Deus seja envergonhado. Aplicação. Não se surpreenda quando notar pessoas desonestas defendendo umas às outras. Escolha seus mentores, seus parceiros, entre aqueles cuja bússola moral está de forma calibrada, de forma firme, de forma que não se desvia, não fica puxando sardinha para um ou sardinha para outro. Nosso trabalho aqui nesse mundo
é prestar o melhor trabalho. Versículos 6 e 7. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o rico de caminhos perversos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. A régua do sucesso de Provérbios nunca é puramente financeira, mas moral. É preferível a escassez material com as mãos limpas ao topo do mercado conquistado por meio de suborno e de fraudes. O versículo 7 alerta sobre as companhias. Associar-se a pessoas que vivem apenas para desperdícios e futilidades destrói a reputação familiar. Aplicação. Não sacrifique seu nome ou seus valores por um contrato lucrativo. O dinheiro ganho de forma torta traz consigo uma maldição de instabilidade. Forte, bem forte. Ou seja, nossos ganhos, nossos lucros têm que ser de modo certo, honesto, com trabalho, mostrando que estamos aqui para fazer o que é bom e para fazer o que é certo em todos os caminhos da nossa vida. Versículo 8 e 9. Quem aumenta sua riqueza por meio de juros exorbitantes, junta-as para a outra pessoa, que será bondosa com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. O versículo 8 ele fala sobre a lei do retorno econômico histórico. A riqueza acumulada pela exploração usuária, juros abusivos que asfixiam e fazem com que aquele que está sendo retirado o dinheiro se perca, né? Muda de mãos por dinâmicas de mercado ou juízo divino, parando no bolso de quem fomenta o desenvolvimento real. O versículo 9 expõe a hipocrisia religiosa. Tenta barganhar com Deus por meio das rezas, enquanto se ignora deliberadamente a justiça ética do dia a dia. É considerado uma afronta pelo Criador, ou seja, aqueles que dizem que estão executando o papel de servos do Senhor e acabam fazendo com que esses lucros, seja ele de oferta, seja ele de uma ajuda de custo, seja ele utilizada de forma que venha a prejudicar outras pessoas. Por exemplo, um irmão que dá uma oferta todos os domingos. A oferta desse irmão é para o sustento da igreja. Sustento da igreja, que a igreja tem luz para pagar, água para pagar, tem folhas para imprimir, para poder aplicar estudos, tem lanche para poder dar, tem almoço para poder fazer, tem todo um cuidado aí com o prédio. Fora os irmãos que têm algum tipo de necessidade, né? Seja pagar uma luz, seja pagar uma conta, seja ajudar de alguma forma, né? Esses irmãos que precisam de ajuda, eles precisam dessas ofertas que são disponibilizadas à igreja. E por esperarem essa oferta disponibilizada à igreja, se a igreja tem irmãos que estão à frente do ministério e que eles, infelizmente, retiram o dinheiro dessas pessoas, cobram valores aí, retiram, sendo que não tem a necessidade de retirar, acaba fazendo com que as suas orações feitas ao Senhor sejam canceladas. Então, com Deus não adianta ter hipocrisia, não adianta ter mentira. Deus sonda mentes e corações e Ele sabe exatamente aonde está sendo colocado o dinheiro dele. Se é para lucro desonesto, se é para coisas desonestas, uma hora a conta chega. E sempre chega, meu irmão, minha irmã.
Sempre chega. O Senhor, Ele é justo. E por ser justo, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua igreja. E se Ele estiver vendo que os irmãos estão fazendo algo que não é para ser feito com as ofertas, o Senhor sabe de tudo. Aí eu quero minhas orações sendo atendidas. Se você não quer, aí é com você, né? Aplicação. Pratique a justiça nos negócios. Cobranças abusivas e quebras contratuais intencionais sabotam o seu próprio futuro. Seja coerente entre o que você professa e o que você transiciona. Ou seja, a nossa honestidade, ela começa do nosso bom dia, do nosso, como diz o pessoal aqui da Paraíba, bom dia. Amei o pessoal da Paraíba. Começa desde o nosso bom dia, ao levantarmos, quando a gente conversa com o Senhor, o pessoal da cozinha, aonde você está trabalhando, aonde você está hospedado. Todos os dias, eu vou lá nas meninas lá que preparam o café da manhã, eu dou bom dia para elas, agradeço o café da manhã que elas estão preparando, porque elas estão ali fazendo o melhor delas. Então, se a gente é bom, se a gente é cuidadoso com quem, como é que eu posso dizer? Com quem está ali de frente trabalhando, gente, o Senhor, Ele sabe da nossa conduta, Ele sabe do nosso coração, Ele sonda tudo, Ele sabe quando a gente é verdadeiro, quando a gente não é. E eu sou assim com todo mundo, é meu jeito já. Então, eu dou bom dia, vou lá, falo com elas, brinco com elas. E não só elas, todo mundo, aonde eu passo, eu agradeço pelo trabalho. A pessoa que está na caixa do supermercado, obrigado pelo seu trabalho. É isso. Eu acho que você ser bom com todos, você só tem a lucrar com Deus. Você só tem a ter coisas boas com Deus. E não é vergonha, não, pelo contrário. A gente, quando está servindo ao próximo, como o irmão mesmo disse hoje no estudo, para que nós nos tornamos cristãos? Nós nos tornamos cristãos para ajudar ao próximo, para evangelizar o próximo. E como eu vou evangelizar? Através da minha vida. As pessoas pensam que são coisas grandiosas, você dá um bom dia para alguém, você dá um abraço em alguém, mas são coisas tão mínimas, mas que mudam a vida da outra pessoa, sabe? E fazem uma diferença tão grande que, olha, é surreal. Experimente ser pelo menos um pouquinho diferente. Ser um pouquinho mais educado, ser um pouquinho mais feliz, mais sorridente. É diferente. O povo já olha logo com outro olhar. Versículos 10 e 11. Quem leva os homens retos a desviarem-se para o mau caminho, cairá em sua própria armadilha. Mas os que têm integridade receberão uma rica herança. O rico pode se julgar sábio, mas o pobre, que tem discernimento, o conhece a fundo. Arquitetar a queda de pessoas boas atrai uma colheita cirúrgica de autoflagelo. Versículo 10. O versículo 11 desmistifica o preconceito de que riqueza é sinônimo de inteligência. O dinheiro pode comprar bajuladores e inflar o ego de ricos, a ponto de ele se achar genial. Mas uma pessoa madura e observadora, mesmo sem posse, consegue enxergar perfeitamente as carências e futilidades por trás da fachada duradoura ou da fachada dourada. Aplicação. Nunca subestime ninguém pela conta bancária. O discernimento e a inteligência prática valem muito mais do que o capital líquido sem sabedoria. Hoje na pregação o irmão trouxe, a gente confunde muito bênçãos de riqueza como bênção espiritual.
tá certo, a bênção de riqueza é sinônimo do meu trabalho, daquilo que eu busco, daquilo que eu planto. As bênçãos espirituais, como eu já disse em outros devocionais aí mais para trás, se você buscar, né, ver todos os vídeos, você vai ver que as bênçãos espirituais não são nada de bênçãos materiais, financeiras. Bênçãos financeiras são o fruto do seu trabalho e da sua honestidade com Cristo Jesus. Mas as bênçãos espirituais, elas são completamente diferentes. A gente já pode começar a trazer ali, Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito são paz, amor, sabedoria, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Olha quantas coisas boas que você recebe quando você está em Cristo, quantas bênçãos você recebe por estar em Cristo Jesus. E essas bênçãos são perpetuadas e são levadas para outras pessoas também. Isso sim é bênção. São bênçãos espirituais. Uma pessoa que tem domínio próprio, que consegue dominar a si mesmo, é uma pessoa que tem um valor inestimável. Uma pessoa que consegue refrear sua língua é uma pessoa sábia, que tem sabedoria. Uma pessoa que consegue ter paz mesmo mediante ao caos da vida é uma pessoa abençoada. Já parou para pensar dessa forma? Hoje o irmão trouxe esse ponto para a gente lá no culto. E isso é valiosíssimo, quando a gente entende que os bens são frutos do nosso trabalho. Agora, as bênçãos são frutos que o Espírito que habita em nós traz e nos capacita dia a dia. Versículo 12, versículo 13. Quando os justos triunfam, há grande júbilo, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O versículo 12 mostra o impacto do ambiente. A ascensão de líderes íntegros gera um ecossistema onde a economia e a criatividade florescem abertamente. Já o versículo 13 é um dos axiomas psicológicos mais potentes da Bíblia. Tentar varrer erros, fraudes comportamentais ou falhas de caráter para debaixo do tapete paralisa o crescimento do indivíduo. A prosperidade real exige 2 etapas: admitir a falha, confessar e mudar o comportamento, abandonar. Errou onde esteja, quebrou o combinado ou falhou com um cliente, não monte uma narrativa para se justificar ou esconder o fato. Assuma o erro, corrija o processo o mais rápido possível e siga em frente. Não tente esconder o seu erro. Diga: patrão, olha, eu acho que eu fiz uma coisa errada, eu não sei como consertar. Você me ajuda? Ele vai te ajudar. Ou se ele não te ajudar, ele vai colocar uma pessoa para te ajudar. O problema é quando você tenta esconder. Quando você tenta esconder, o buraco vai só ficando grande. E aí, quando você for ver, o seu chefe vai ficar muito chateado. Ou, dentro do seu casamento, você errou, confesse. Diga para o seu esposo. Converse com ele. Marido, errei aqui com você. Me desculpa, não era para eu ter feito, não era para eu ter falado, não era para eu ter agido dessa forma. Eu preciso da sua ajuda. Como meu marido e eu, a gente tem esse diálogo. Quando ele erra, ele conversa comigo: eu preciso da sua ajuda em oração. Eu preciso que você me ajude a me corrigir. E eu a mesma coisa: amor, eu preciso que você me ajude a me corrigir. Preciso da tua ajuda.
Você é meu marido. Deus te deu um marido justamente para isso. Deus te deu uma mulher justamente para isso. Para um ser o pilar do outro no casamento. Esse é o ponto. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, errou, confesse, não guarde. Versículo 14. Como é feliz o homem que constante, reverentemente teme ao Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. O oposto de temer ao Senhor aqui é endurecer o coração, que significa orgulho, rígido, a recusa a ser corrigida por informações, feedbacks ou pelas circunstâncias. Quem opera em alerta ético constante evita quedas, e quem se acha infalível caminha para o precipício. Mantenha a flexibilidade e a humildade para ouvir alertas e críticas. A teimosia é o prefácio da ruína nos negócios e principalmente na vida pessoal. Ou seja, mantenha-se flexível e humilde para ouvir os alertas. Se alguém chegar até você e falar, minha irmã, meu irmão, olha, corrija a rota, vem pro lado de cá, porque aqui talvez você consiga algo melhor. Se você for pro lado de lá, talvez você consiga algo melhor. Lembrando sempre, dentro do Evangelho, dentro das Escrituras, quem vai corrigir a sua rota precisa estar alinhado com as Escrituras Sagradas. Não tem interpretação bíblica, tem o que a Bíblia quer te falar, quer te corrigir, quer te orientar. Temos instruções para exatamente tudo. A gente não precisa ter medo, só deixar-se ser moldado pelo caráter de Cristo através das Escrituras. Versículo 15 a 17. Como leão que ruge ou urso feroz, assim é um ímpio que governa um povo indefeso. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto governarão longamente. O homem atormentado pela culpa de um assassinato será fugitivo até a morte. Que ninguém o socorra. Forte. Líderes sem inteligência emocional e sem escrúpulos operam pelo terror e pela força brutal, leão e urso, sugando os recursos dos liderados, dos eleitores. O versículo 16 liga diretamente à longevidade de uma liderança ou empresa, a sua recusa em praticar extorsões e lucros desonestos. O versículo 17 mostra o peso insuportável da culpa dos crimes de sangue. Aplicação. A opressão e o microgerenciamento tirânico de uma pessoa ruim destroem a moral de qualquer pessoa. Se você quer que seus negócios, sua empresa, seu ministério dure gerações, crie uma cultura baseada em integridade e respeito mútuo, aonde eu sou respeitada e eu te respeito, aonde você é respeitado e você me respeita. É uma via de mão dupla. Nós andamos em conformidade com a vontade do Senhor. Versículo 18. Quem vive com integridade será salvo, mas aquele cujos caminhos são perversos cairá de repente. A retidão funciona como um para-raios contra crises definitivas. O perverso, ele pode até parecer invulnerável por um tempo, mas a sua queda costuma ser abrupta, de repente.
sistêmica e sem aviso, no de repente. Então, ninguém sai da vida sem pagar a conta. A conta existe para todos. E é isso que eu devo me apegar. O Senhor, Ele cuida de nós a tal ponto de ver o ímpio, muitas das vezes, fazer algo ruim com a gente e a gente se calar e deixar que Ele, o próprio Deus, fale por nós. Isso é o mais difícil, porque a gente tende a querer brigar, a querer discutir, a querer mostrar a nossa razão de todo e qualquer jeito. Mas não é dessa forma que o Senhor deseja, não foi dessa forma que o Senhor planejou. O Senhor, Ele planejou que nós tivéssemos a confiança total nele. Aqui, Salomão, ele foi filho de Davi. Davi era o homem que confiava fielmente no Senhor. Ele colocava a força dele não em sua própria força, mas em Deus. Ele entendeu quem Deus era na vida dele. E por entender quem Deus era na vida dele, ele deixava que Deus fizesse dele um homem justo e bom. E não aquilo que ele mesmo achava dele, mas quem ele era em Deus. Aplicação. Não se impressione com a aparente estabilidade de esquemas ilícitos. De início parece que está tudo bem, mas depois vai tudo descendo ladeira abaixo. Não se impressione. A linha de chegada deles é o colapso. Repentino, do nada. A gente pensa que está tudo bem, mas daqui a pouco vem tudo no jornal. Fulano de tal fez tal coisa, fulano de tal fez tal coisa. Assim funciona com Deus. Versículo 19 e 20. Quem cultiva a sua terra terá fartura de alimento, mas quem persegue ilusões se fartará de miséria. O homem fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. 2 versículos fundamentais sobre o foco e paciência econômica. A terra versus ilusões. Cultivar a terra representa o trabalho diário, o foco no trabalho. A constância operacional. Perseguir ilusões é gastar tempo e energia com ideias mirabolantes de ganhos fáceis, pirâmides financeiras ou mudar o foco a cada semana. Um enriquecimento rápido. Quem tem pressa obsessiva para ficar rico quebra regras éticas, assume riscos técnicos desmedidos e acaba punido pelo mercado ou pela lei. A verdadeira bênção acompanha a fidelidade processual. Aplicação. Dedique-se com afinco ao trabalho atual ou à sua empresa. Desconfie de qualquer proposta que prometa lucros extraordinários sem esforço correspondente. O enriquecimento sustentável é uma maratona, não um tiro a 100 metros. Ou seja, seja honesto, seja justo com os seus ganhos. Nem trabalhe de menos e nem trabalhe de mais. Faça exatamente aquilo ao qual você foi posicionado para fazer. Versículo 21 e 22. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se corrompe. O invejoso corre atrás das riquezas e não sabe que a pobreza o aguarda. O versículo 21, ele mostra a decadência moral de quem aceita suborno. Ele começa exigindo muito, mas termina se vendendo por migalhas. Um pedaço de pão.
O versículo 22, ele mapeia a mente do invejoso, ganancioso. Ele vive com pressa, olhando para os que os outros têm e tenta acumular bens de forma ansiosa. Essa falta de base o joga diretamente na escassez. Aplicação: não negocie seus valores por conveniência nenhuma. Mantenha os olhos na sua própria operação e no seu planejamento, sem se balizar pela velocidade alheia. A gente tende muito a olhar para o próximo, a olhar para o ganho do próximo, a achar que o próximo tá tudo muito rápido, tá tudo correndo, que o próximo, o ímpio, ele tem sempre ganhos maiores do que o nosso. Porque o que acontece? A gente ainda não entendeu que o Senhor, ele tem planos, ele traça planos para a nossa vida. E o tempo dele é perfeito. É muito perfeito. E se a gente botar a carroça na frente do boi, o que vai acontecer? O boi, ele vai parar. Ele vai paralisar, ele não vai continuar fazendo o papel dele, que é levar as coisas que a gente precisa carregar. E é por isso que Deus, ele trabalha com o tempo. O tempo para Deus é algo fundamental para nossas vidas. E a gente precisa entender que o tempo dele é perfeito e não o nosso. Versículo 23 e 24. Quem repreende o homem, depois achará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem rouba o seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é parceiro de quem destrói. O reporte honesto e corretivo gera respeito a longo prazo, ou seja, a admoestação, a exortação honesta, de acordo e baseado com as escrituras sagradas. Ela gera respeito a longo prazo. Enquanto aqueles que bajulam, azeda assim que a realidade aparece, versículo 23. Já o versículo 24 condena o abuso de confiança familiar, como os filhos que dilapidam o patrimônio dos pais idosos, justificando que tudo vai ser herança mesmo. Essa postura é clássica, como um vandalismo destrutivo. Seja direto e leal com as pessoas. Prefira a atenção de um verdadeiro dita com educação ao confronto falso de um elogio mentiroso. E honre de forma absoluta os recursos e o patrimônio de uma família. Eu costumo dizer, se eu gosto de alguém, eu fico ali conversando com elas, boto a mão nelas e tenho um contato maior. E se eu não tiver nenhuma afinidade, que eu nem a mão eu boto nessa pessoa. Mas não é que eu não... Como é que eu posso dizer? Não é que eu não goste de alguém, mas pelo fato de eu não ter muita afinidade com ela. Mas não posso desgostar de ninguém. Isso aí não é um papel do crente, do servo de Jesus. Versículos 25 e 26. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem caminha de acordo com a sabedoria está seguro. Salomão, mais uma vez, trazendo os ensinamentos de seu pai. Seu pai deixava claro para ele que a confiança dele é no Senhor. O direcionamento dele é no Senhor. Nós devemos nos apegar diretamente ao Senhor. É Ele quem cuida, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem cuida dos nossos passos, é o Senhor. O ganancioso gera fricção em toda a mesa onde senta, porque ele quer sugar toda a margem para si, destruindo parcerias, versículo 25.
Já o versículo 26 define o tolo como autossuficiente, arrogante. Ele confia em si mesmo e na própria intuição, sem dados ou conselhos. A segurança real está em caminhar amparado por princípios testados pelo tempo, a sabedoria. Aplicação. Em uma negociação, busque o modelo ganha-ganha. Se você tenta esfolar seus parceiros, criar um ambiente hostil, nunca tome decisões críticas baseadas puramente no seu estômago ou intuição isolada. Valide suas ideias com mentores e, acima de tudo, dados. Converse com pessoas que já estão exercitando há mais tempo aquele papel que você quer exercitar. Converse com pessoas que já trabalham há muito tempo com o que você quer trabalhar. E assim, você vai ter um direcionamento diferente. Versículo 27 e 28. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para eles sofrerá maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles aparecem, os justos florescem. O versículo 27, ele estabelece a economia da generosidade. O fluxo do compartilhamento de recursos cria uma rede de proteção social e atrai o favor divino. Dar as costas para a vulnerabilidade humana gera isolamento e escassez. O capítulo fecha repetindo a tese macro: a qualidade moral dos líderes determina a liberdade e a prosperidade do ecossistema ao redor. Inclua a generosidade estratégica da sua vida. Ajudar causas legítimas ou apoiar colaboradores em dificuldades reais blinda o seu ambiente e traz um propósito maior para o seu lucro. Aqui é muito claro, ser generoso, gente, não é só você ajudar a pessoa com dinheiro. Você pode ajudar com um conselho, você pode ajudar dentro do seu trabalho, o seu colega que não tem muita aptidão para o trabalho, você pode ajudar alguém que está necessitado de ajuda, seja ela de uma conversa, seja ela de um abraço, seja ela de um sorriso. Existem várias formas de você ser generoso com as outras pessoas. O principal deles é, se você conhece algo, alguma coisa, ajude alguém a ter o mesmo conhecimento que você. Capacite alguém, ajude esse alguém a ter uma visão como a sua. E isso é importante. O capítulo 28 de Provérbios funciona como um filtro de sustentabilidade. Ele arranca as máscaras do sucesso rápido e nos lembra que os atalhos morais cobram juros altíssimos lá na frente. Ou logo ali. 3 diretrizes práticas para a sua semana hoje. A regra do cultivo da terra. Avalie se você está gastando tempo navegando atrás de ilusões, de facilidades, ou se está de fato focando no operacional e na melhoria do seu produto de carreira. Versículo 19. Menos ideias aéreas, mais execução firme. O protocolo do erro oculto. Se houver qualquer processo atrasado, falha operacional ou erro de comunicação na sua mesa hoje, ative o versículo 13. Admita o problema imediatamente para a sua equipe, cliente e que apresente uma solução. Não tente esconder. Se abra. Se você está com problema, meu irmão e minha irmã, se você está com problema, abra-se com a sua liderança, abra com as suas irmãs, converse com elas, converse com os seus irmãos, mostre a ele o seu pecado, mostre a sua irmã o seu pecado e assim, juntos a gente consiga combater o bom combate, como Paulo descreve lá em suas cartas.
Não fique com vergonha, com timidez. Nós estamos aqui para justamente ajudarmos uns aos outros, a progredir, pois estamos indo para o mesmo céu. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. Vença a pressão do imediatismo. Calibre suas expectativas financeiras para o longo prazo. Lembre-se de que quem tem pressa obsessiva para enriquecer acaba caindo em armadilhas de risco desmedido. Versículo 20. E assim a gente consiga vencer todo esse mundo mal que quer nos naufragar e continuarmos rumo ao nosso Rei, rumo a estarmos junto com o nosso Jesus, com o nosso Mestre. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, pois hoje aprendemos que devemos temer ao Senhor, que devemos colocar toda a nossa credibilidade para o Senhor. Devemos crer, acreditar no Senhor todos os dias, colocar o peso da nossa jornada em quem realmente pode resolver, que é o Senhor. Muito obrigada, Pai. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Tome cada irmão, cada irmã que está aqui hoje comigo, Pai, orando ao Senhor, aprendendo do Senhor, buscando cada vez mais estar alicerçado no Evangelho. Tome cada um de nós em tuas mãos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.